Fala, povo do Altivo, tudo bem? Eu sou a professora Kênia e hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai começar entendendo por que foram criados tantos tipos de linguagem, quais são esses tipos de linguagem. Então, para que a gente entenda isso, a gente precisa saber assim, por que foram criados esses tipos, por que foram criados esses tipos de linguagem, né? A gente vai falar sobre linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista ou híbrida, né? E fiquem até o final porque tem um tipo de linguagem nova, criada há pouco tempo, que nem está em todos os livros, então fica aqui para saber qual é. Toda criação ela existe por causa de uma necessidade. E o homem, em algum momento, percebeu a necessidade de se comunicar com outro homem, né? Com outro ser da mesma espécie. E aí ele foi criando meios para isso, né? Que são as linguagens. A comunicação, ela foi desenvolvida pelo homem ao longo de muitos e muitos anos. Ela foi desenvolvida porque ele tinha necessidade de expressar seus pensamentos, seus sentimentos, suas ideias. E aí, aos pouquinhos, foram sendo criados vários tipos de linguagem. Então, para que você anote, para que você fique fera em comunicação e tipos de linguagem e língua, você vai anotar a imagem que vai aparecer daqui a pouquinho. Então, vamos revisar? Comunicação é a interação, né? É essa troca de mensagens entre seres da mesma espécie. Embora, vamos dizer a verdade, tem gente que conversa com cachorro, com papagaio, com periquito, com planta. Você vai julgar? Eu não vou, tá? Então, aprenda aí, anote o que é comunicação e a gente volta para falar sobre língua e linguagem. A gente falou dessa necessidade do homem se comunicar. E para se comunicar, o homem foi criando várias estratégias, ele foi criando vários meios de se comunicar, né? De acordo com a necessidade e com a sua evolução também. E primeiro eu vou falar para vocês sobre um meio de comunicação que é a língua, né? A língua ela é um conjunto de signos, né? Um conjunto sistemático, organizado, normatizado, né? Com regras. Então a língua ela é a criação de vários signos que são entendidos por uma comunidade. Por exemplo, a língua portuguesa ela é entendida pelos brasileiros, né? Então ela tem que ser entendida por uma comunidade, por um grupo, e ela tem que ser representação da realidade. Então, quando a língua ela cria signos, esses signos têm que ser compreendidos por todos os falantes daquela língua. Então, o que é um signo, Kênia? Não é escorpião, não é Áries, não é Libras, não é nada disso. O signo linguístico, ele é a junção de uma ideia, uma referência da realidade, um som e uma escrita. Então, eu dei o exemplo aí para vocês, na próxima telinha vocês vão ver, do signo linguístico casa. Então, alguém um dia foi lá e construiu uma casa. E aí, quando a gente constrói alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa pela primeira vez, a gente dá um nome para isso. E a pessoa deu o nome de casa. Olha o som, casa. Esse é o som. E aí ele tinha a ideia real, a representação imagética, né, da imagem do que era uma casa. Ele tinha o som do nome dessa ideia. E aí ele fez a escrita desse som. Né? Então, o signo nada mais é do que a junção de uma representação de imagem, som e escrita, que vai dar origem ao quê? A uma palavra. Então, a língua nada mais é do que um montão de palavras agrupadas e conhecidas por uma comunidade, por um grupo, né? Todas elas formadas por vários signos que têm significado, né? E o significado, gente, ele só é criado depois dessa pirâmide que eu falei para vocês, que é a ideia, a imagem, o som e a escrita, ok? Copia aí o resumo para vocês não esquecerem o que é língua.
já falou sobre língua, sobre comunicação e agora a gente vai desenvolver esse pedaço maior da nossa aula que é sobre linguagem. Por que ele é maior? Porque a linguagem ela é o meio que eu utilizo para me comunicar, então eu tenho várias formas de me comunicar, então eu tenho vários tipos de linguagem, tá bom? Então, quando a gente escolhe o meio com o qual a gente vai se comunicar, a gente está escolhendo pensando no interlocutor, na pessoa com a qual eu vou me comunicar, né? E isso é muito importante, tá, gente? Mas vai ter aula sobre isso depois, tá bom? Então, o que é importante? Eu tenho que saber se aquela pessoa fala a língua que eu escolhi utilizar. Eu tenho que saber se aquela pessoa sabe aquela língua só falada ou se ela sabe também escrita, para ver qual é a linguagem que eu vou utilizar. Então, eu tenho vários tipos de linguagem porque eu tenho várias formas de me comunicar. E isso depende do que eu entendo e do que o meu interlocutor entende, tá? Nós temos dois blocos grandes de linguagem que vão fazer parte de qualquer tipo de linguagem, tá? Então eu tenho a linguagem formal, que é aquela baseada em regras, dentro da qual está a língua, né? Está a língua, que lembra que a gente falou que eram signos normatizados, né? Compreendidos por uma comunidade. Então, e tenho a linguagem informal, também conhecida como coloquial, que é a linguagem mais utilizada pelos falantes, né? Por exemplo, se eu chego na sua casa e você me oferece café, você fala assim, tá bom esse tanto de pó? Você gosta de café mais fraquinho? Aí eu falo, pó, 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 pó aí. Essa é uma linguagem que só nós mineiros entenderíamos. É uma linguagem informal, coloquial. Se a gente pega os falantes de uma outra região, por exemplo, não vão entender que eu pedi para colocar, que eu falei que pode colocar mais pó, né? Então esse pó, 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 ele é entendido por um grupo específico. Não deixa de ser uma linguagem e não deixa de haver comunicação se as duas partes entendem, ok? Então, linguagem formal ela é mais usada na escrita, né? Porque eu preciso de normas para minha escrita. E a linguagem informal ela é mais usada na oralidade, na nossa fala, no nosso dia a dia. E geralmente com grupos íntimos, né? Quando eu vou falar em determinados lugares, eu uso a língua de uma outra forma, ok? Então, e aí agora a gente vai falar sobre os tipos, né? Sobre os tipos de linguagem. A gente viu que a linguagem ela pode ser formal ou informal, dependendo da minha escolha. E aí eu tenho os tipos de linguagem. Eu tenho aí primeiro para vocês, se vocês vão ver aí no exemplo, linguagem verbal. Linguagem verbal. Lá na Bíblia a gente tem uma passagem que fala: o verbo se fez carne. O que significa isso, gente? A palavra de Deus se transformou num homem de carne e osso, né? Então, verbo é palavra, né? Verbal vem de palavra. Então, tudo que é escrito ou falado está encaixado dentro da linguagem verbal. Então, eu tenho todos os tipos de textos impressos ou falados, né? Eu deixei um exemplo aí para vocês de uma poesia do Zé Saramago, se eu não me engano. Deixei para vocês também uma plaquinha de trânsito escrito: é proibido fumar. Deixei mais o que aí para vocês? Não estou me recordando agora. Mas eu deixei vários exemplos para vocês aí de quando a gente utiliza a palavra como forma de comunicação. Quando eu utilizo a palavra, tanto escrita quanto falada, como comunicação, eu estou falando de linguagem verbal, ok? Agora, quando eu me utilizo de imagens, de desenhos, de símbolos, de gestos, de movimentos para me comunicar com alguém, e a gente faz muito isso, né, gente?
Vocês viram que a todo momento eu tô aqui gesticulando. Por exemplo, se eu pego para você e falo assim, ó, eu estou aprovando alguma coisa que você fez, ou pedindo uma curtida aí no meu vídeo. Pode deixar, hein? Já tô merecendo. Se eu faço para você assim, ó, eu não preciso dizer nada com palavras. Você entende o que eu quero, o que eu tô querendo me comunicar. Então, é importante vocês saberem distinguir esses dois grupos. Linguagem verbal é o que utiliza palavras, linguagem não verbal é o que utiliza imagens, né? Movimentos corporais, faciais, desenhos, obras de arte, tudo que não envolver palavras, ok? Deixei aí também nos exemplos uma placa de é proibido fumar também, só que sem nada escrito. Deixei uma obra de arte que é a Mona Lisa, que também está no material de apoio de vocês. Deixei uma moça pedindo silêncio, sem dizer uma palavra. Então, deixei alguns exemplos de como funciona a linguagem não verbal, ok? Copiem, gente, não deixe de copiar depois. Não vai cansar não que a gente está terminando, hein? Então, a gente viu, por último, linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal, aqui eu utilizo palavras, tanto faladas quanto escritas. Linguagem não verbal, quando eu utilizo imagens, movimentos, qualquer coisa que não, qualquer tipo de comunicação que não utilize palavras, ok? E agora nós vamos para os últimos dois tipos. Sim, dois tipos. Lá no livro didático de vocês, provavelmente só tem mais um, que é a linguagem mista, também conhecida como linguagem híbrida, que é essa em que eu misturo. Lembra do misto? Quando eu misturo queijo com presunto? Aqui também é a mesma coisa. Então, a linguagem mista é quando eu misturo, quando eu utilizo pelo menos dois tipos de linguagem para me comunicar. Então, lá no exemplo de vocês, eu coloquei a utilização de linguagem verbal com linguagem não verbal, que é a mais comum. É a que eu estou fazendo agora, por exemplo. Eu estou conversando com vocês, falando com vocês e gesticulando. Então, eu estou utilizando palavras e movimentos, ok? Então, a gente tem linguagem mista no teatro, no cinema, na história em quadrinhos, eu coloquei uma aí para vocês. Nas placas de trânsito, em que a gente tem a junção de uma imagem e da informação escrita. Então, são várias as possibilidades. Na televisão, né? Quando você vê lá o Big Brother ou quando você vê um jornal, em todos esses meios de comunicação existe a linguagem mista, ok? Bem fácil, né, gente? E por último, mas não menos importante, embora ela ainda não esteja sistematizada, nós vamos falar da linguagem digital. O que é a linguagem digital? A linguagem digital já é muito difundida quando nós utilizamos de algoritmos para poder desenvolver uma linguagem que é própria do computador. Então, são, na maioria das vezes, símbolos e números, né? Que são utilizados para dizer alguma coisa, para comunicar alguma coisa, mesmo que seja para uma máquina, ok? Então, é preciso que o homem conheça, desenvolva essa comunicação para poder criar aplicativos, criar sites e tudo que a gente utiliza dentro desses aparelhinhos pequenininhos, né? Alguns também consideram como linguagem digital essas abreviaturas que a gente faz só para utilização de internet, ok? Então, por exemplo, VC ou dois pontinhos e o parênteses, que é um sorriso. Então, como que eu vou usar? Essas artimanhas, essas estratégias que a gente utiliza a partir de letras, não de palavras, de números, de símbolos, para comunicação via internet,
né, digital, ela é considerada um tipo de linguagem agora separada, é a linguagem digital. E como vocês puderam ver na nossa separação de conteúdos e disciplinas, e tem do Enem também, por isso a gente fez, a gente não trabalha lá língua portuguesa. Vocês viram isso, gente? Porque senão a gente estaria trabalhando só com palavras, só com normas, né? Então, por que eles não colocaram língua portuguesa? Colocaram linguagens e suas tecnologias. Porque vocês viram quantos tipos de linguagem a gente tem? Então, se eles colocassem só língua portuguesa, eles estariam fechando as possibilidades da prova. Quando eles colocam linguagens e suas tecnologias, ele está abrindo ali um campo enorme de possibilidades de perguntas para vocês. Então, vocês já aprenderam o que é língua, tá ok, facinho, e já aprenderam os tipos de linguagem. Vocês ainda vão ver outras coisas relacionadas à linguagem que são muito importantes, né? A gente tem linguagem regional, a gente tem neologismo, a gente tem arcaísmos. Então, é importante que vocês saibam que todo tipo de linguagem que a gente utiliza, de alguma forma, é normatizada, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, eu estarei disponível no horário das 6 às 7 da noite, pelo meu WhatsApp, né, no grupo de vocês. E depois tem os exercícios para vocês fazerem. Beijo, tamo junto!